Você tem fome de verdade. Mas há anos você se alimenta de papel. Passamos a vida acumulando conceitos. Colecionamos filosofias, dogmas e teorias como se fossem troféus. Memorizamos as palavras dos mestres. Defendemos as nossas crenças políticas ou espirituais com espada e escudo. Sentimos orgulho dos nossos argumentos, da nossa lógica, da nossa biblioteca mental. Acreditamos que ter o mapa é o mesmo que ter percorrido o território. Mas me diga uma coisa. Se você tem fome, você comeria o cardápio do restaurante ou pediria a comida? Vivemos numa era de obesidade intelectual e anorexia espiritual. Estamos cheios de palavras, mas vazios de experiência. Lutamos para defender a rede, mas esquecemos completamente do peixe. E por isso você sofre. Sofre de rigidez. Sofre porque quando a vida real bate, os seus conceitos não servem de abrigo. Nos próximos minutos, vamos parar essa luta intelectual. Viajaremos às margens do rio Pu, na antiga China, para ouvir um dos ensinamentos mais perigosos e libertadores do mestre Zhuangzi. Você descobrirá a parábola da armadilha de peixes. Uma história que tem o poder de queimar os seus conceitos inúteis e te deixar, finalmente, cara a cara com a realidade nua. Se você sente que a sua mente está cheia de ruído, mas o seu coração continua buscando algo real, se você está cansado de ter razão e o que você quer é ter paz, convido você a fazer uma pausa sagrada. Deixe um simples obrigado nos comentários ou dê um like neste vídeo. Não é pelo algoritmo, é um ato de humildade. É um sinal de que você está disposto a soltar a teoria para abraçar a prática. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a chegar a mais 10 almas que hoje estão presas na jaula dos seus próprios pensamentos. Respire fundo, solte os ombros, deixe as palavras de lado. A história começa agora. Nos tempos do caos, quando os reinos combatentes lutavam pelo poder e os filósofos lutavam pela razão, vivia um homem chamado Wei. Wei não era um guerreiro, nem um político. Era um artesão, mas não um artesão qualquer. Wei dedicava a sua vida a tecer armadilhas de peixes. São cestos feitos de bambu entrelaçado, projetados com uma engenharia precisa para permitir que o peixe entre, mas não possa sair. Wei era obcecado pelas suas armadilhas. Passava os dias e as noites estudando o bambu. Selecionava apenas as varas mais verdes e flexíveis. Calculava os ângulos perfeitos. Estudava os nós antigos. Discutia com outros tecelões sobre a teoria da tensão e a resistência da água. Wei acreditava que, se a armadilha fosse perfeita, a pesca estava garantida. Com o tempo, Wei tornou-se o maior especialista em armadilhas da região. Escreveu tratados sobre como tecê-las. Dava palestras na praça do mercado sobre a superioridade da sua técnica. Criticava os pescadores que usavam redes toscas ou velhas. "Essa rede é uma ofensa", gritava para eles da margem. "O nó está incorreto. A filosofia por trás desse tecido é vulgar. Você não entende a essência da armadilha." No entanto, havia um detalhe trágico na vida de Wei. Wei era magro. Os seus olhos eram fundos. As suas costelas marcavam sob a túnica. Wei tinha fome. Muita fome. Apesar de ter as armadilhas mais bonitas, complexas e teoricamente perfeitas do mundo, Wei raramente pescava alguma coisa. Estava tão ocupado aperfeiçoando a ferramenta, tão ocupado discutindo sobre a forma correta de capturar, que se esquecia de colocar a armadilha no rio. Ou, quando fazia, estava tão preocupado que a água sujasse a sua obra-prima, que uma pedra quebrasse o bambu perfeito, que atirava antes do tempo. Wei amava a armadilha mais do que o peixe. Alimentava-se do seu orgulho intelectual, mas o seu corpo morria de inanição. Um dia, a fome foi tamanha que Wei sentiu tonturas. Percebeu que, se não comesse logo,
morreria abraçado às suas belas teorias. Decidiu ir para a parte mais remota do rio, longe da cidade, onde diziam que os peixes eram abundantes e estúpidos, fáceis de pegar com a sua tecnologia superior. Caminhou durante horas sob o sol escaldante, carregando as suas preciosas armadilhas nas costas, como se fossem ídolos sagrados. O cheiro de lama e algas enchia o ar. O som da água corrente era uma canção constante e monótona. Ao chegar a uma curva tranquila do rio, Wei viu alguém. Era um ancião. A sua pele estava curtida pelo sol, escura como a casca de um carvalho. O seu cabelo era branco e estava preso num coque desarrumado. O ancião estava sentado numa pedra, em silêncio absoluto. Ao seu lado, na grama, havia um cesto de vime cheio de peixes. Peixes prateados, gordos, brilhantes, suficientes para alimentar uma família durante uma semana. Wei sentiu uma pontada de inveja e admiração. Aproximou-se para ver que tipo de tecnologia avançada esse mestre usava. Certamente, pensou Wei, este ancião deve ter uma armadilha divina, uma estrutura de bambu tecida com uma técnica secreta que eu devo aprender. Mas quando Wei olhou para a água, ficou horrorizado. A armadilha do ancião era um lixo. Era uma engenhoca tosca, feita de galhos velhos e cordas desfiadas. Não tinha simetria. Os nós eram desajeitados. Não respeitava nenhuma das regras sagradas da tecelagem que Wei tinha estudado durante décadas. Wei não conseguiu se conter. O seu ego de especialista sentiu-se insultado. Ancião, disse Wei com voz altiva, apesar da sua fraqueza. Desculpe interromper. Vejo que teve sorte com a pescaria. Mas devo lhe dizer, a sua ferramenta é deplorável. O ancião abriu um olho. Olhou para ele com uma calma que deixou Wei nervoso. Não disse nada. Wei continuou, apontando para a armadilha tosca na água. Olhe para ela, a tensão é desigual, o bambu não foi curado. Os peixes poderiam escapar por esses buracos irregulares. É uma ofensa à arte da pesca. Eu escrevi 3 livros sobre a geometria da armadilha. Se você usasse os meus métodos, a sua pesca seria... seria correta. O ancião sorriu. Um sorriso desdentado e largo. Lentamente, tirou a armadilha da água. Havia outro peixe dentro. O ancião pegou o peixe com as mãos, sentindo a sua vida, o seu peso, a sua realidade escorregadia e fresca. Colocou-o no cesto com os outros. E então, fez algo que deixou Wei paralisado. O ancião pegou a sua armadilha tosca e a jogou de lado, entre os arbustos, como se fosse lixo. Wei gritou. O que você está fazendo? Jogou fora a sua ferramenta. Sem ela você não é nada. Sem a armadilha não há pescador. O ancião limpou as mãos na sua túnica. Olhou Wei nos olhos e falou pela primeira vez. A sua voz soava como pedras rolando no fundo do rio. Jovem, disse o ancião, a armadilha serve para pegar peixes. Uma vez que você tem o peixe, pode esquecer a armadilha. Wei piscou confuso. Mas a armadilha é importante. A armadilha é o meio. A armadilha é a estrutura. Sem a armadilha, você não teria conseguido o peixe. Certo, disse o ancião. Mas eu não como bambu. Eu como peixe. A armadilha tem um propósito. Cumpriu o seu propósito. Agora carregar com ela seria um peso inútil. Se eu me apegar à armadilha, não tenho mãos livres para cozinhar o peixe. O ancião apontou para as belas armadilhas que Wei carregava nas costas. Você, jovem, está tão apaixonado pelas suas armadilhas que esqueceu para que servem. Carrega com elas, pule-as, adora-as. Mas o seu cesto está vazio, e o seu estômago ronca. As suas armadilhas são perfeitas, continuou o ancião, implacável. Mas são armadilhas vazias. As suas palavras são perfeitas, mas são palavras vazias. Você se apaixonou pelo dedo que aponta para a lua.
e perdeu toda a glória celestial da própria lua. Wei sentiu o chão se abrir sob os seus pés. A verdade das palavras do ancião o atingiu mais forte que a fome. Olhou para as suas armadilhas perfeitas. Representavam anos de estudo. Representavam a sua identidade. Sou o especialista em armadilhas. Sou o que sabe. Sou o que tem razão. Mas essas armadilhas não lhe tinham dado vida. Só lhe tinham dado peso. O ancião pegou um peixe do cesto, assou-o numa pequena fogueira que tinha preparado e ofereceu a Wei. O cheiro do peixe assado encheu o ar. Era um cheiro real, substancial, verdadeiro. Não era uma teoria sobre a comida. Era comida. Wei pegou o peixe. As suas mãos tremiam. Ao dar a primeira mordida, as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Não era o peixe mais bem preparado do mundo. Não tinha temperos. Mas era real. Aquele sabor, aquela nutrição. Aquilo era o que ele tinha buscado a vida toda nos livros e nas discussões. E ele o tinha mantido tão longe, protegido pela sua muralha de conceitos. A armadilha para coelhos serve para pegar coelhos. Recitou o ancião suavemente, como se cantasse uma canção de ninar. Uma vez que você tem o coelho, esquece a armadilha. As palavras servem para capturar a ideia, o sentido, a verdade. Uma vez que você tem a ideia, uma vez que sentiu a verdade, esqueça as palavras. O ancião olhou para Wei com compaixão. Diga-me, jovem, onde poderei encontrar um homem que tenha esquecido as palavras? Porque com esse homem, eu gostaria de conversar. Naquele momento, Wei entendeu. A verdadeira comunicação, a verdadeira sabedoria, não acontece quando trocamos definições perfeitas. Acontece quando duas pessoas soltam as suas armadilhas, soltam as suas defesas intelectuais e se encontram no silêncio da experiência compartilhada. Wei levantou-se, tirou a carga pesada das suas armadilhas perfeitas das costas. Olhou para elas uma última vez. Eram bonitas, sim, mas já não eram as suas donas. Eram apenas ferramentas. Deixou-as no chão, junto ao rio. Sentou-se ao lado do ancião, e pela primeira vez na vida, Wei não disse nada, não corrigiu ninguém, não citou nenhum texto, simplesmente olhou para o rio, sentiu o sol, sentiu a comida no estômago, estava cheio. Agora, viajemos das margens do rio Pu até a sua vida, aqui e agora. Esta parábola de Zhuangzi é uma cirurgia para a mente moderna. Vivemos numa sociedade obcecada pelas armadilhas, obcecada pelos rótulos, pelos conceitos, pelas teorias. Quantas vezes você se viu defendendo uma ideia política, religiosa ou dietética com fúria, sentindo que se perdesse o argumento, perdia a vida? Quantas vezes leu livros sobre como ser feliz, como amar, como ter paz, e se sentiu um especialista por saber a teoria, mas continua se sentindo miserável por dentro? Isso é amar a armadilha e esquecer o peixe. O peixe é a experiência. O peixe é o sentimento real de amor, de paz, de conexão. A armadilha são as palavras "eu te amo", a Bíblia, o Sutra, o livro de autoajuda ou este próprio vídeo. São úteis, são necessárias para chegar ao peixe. Mas se você ficar abraçando o vídeo, ou abraçando a palavra Deus, ou abraçando a teoria política, você vai morrer de fome. Como aplicamos essa sabedoria radical amanhã mesmo, no seu trabalho, na sua família, na sua mente? 1. A prática da pergunta do peixe. Na próxima vez que se encontrar numa discussão acalorada, nas redes sociais com seu parceiro, com um colega, ou quando se sentir preso num loop mental obsessivo, faça uma pausa. Respire. E faça a si mesmo esta pergunta: estou defendendo a armadilha ou estou procurando o peixe? Importa mais ter razão, a armadilha perfeita, ou importa mais a conexão e a paz com esta pessoa, o peixe? Se você perceber que está lutando pelas palavras, solte-as. Como o ancião, jogue a armadilha fora.
Diga, talvez você tenha razão. Ou simplesmente cale-se e conecte-se com a pessoa. O alívio será imediato. Você soltou um peso morto. 2. Consumo. Consciente de informação. Consumimos teoria demais. Vemos vídeos, lemos posts, ouvimos áudios. Zhuangzi nos diria: está bem tecer a rede, mas você tem que ir ao rio. Para cada hora que passar consumindo informação, tecendo a rede, passe 1 hora aplicando essa informação, pescando. Leu sobre meditação? Pare de ler. Feche o livro, feche os olhos. Medite. Leu sobre como melhorar o seu relacionamento? Pare de ler. Vá e abrace o seu parceiro. A verdade só existe na ação e na experiência. Todo o resto é ruído. 3. Não confunda o mapa com o território. As palavras são mapas. A palavra água não te molha. A palavra fogo não te queima. A palavra Deus não é o divino. Não brigue pelos mapas. Há pessoas que têm mapas diferentes do seu. A armadilha delas é diferente. Talvez a armadilha delas seja o cristianismo e a sua, o budismo. Talvez a armadilha delas seja a ciência e a sua, a arte. Não importa a forma da armadilha. O que importa é, elas pegam peixes. Essa pessoa tem paz? Tem amor? É compassiva? Se sim, a armadilha dela funciona. Respeite-a e não se apegue tanto à sua. O importante é a nutrição, não o instrumento. Zhuangzi termina o seu capítulo com essa frase melancólica e bela: onde poderei encontrar um homem que tenha esquecido as palavras? Porque com esse homem eu gostaria de conversar. Por que ele iria querer conversar com alguém que esqueceu as palavras? Porque só nesse silêncio, além dos conceitos, acontece o verdadeiro encontro. Quando você olha um pôr do sol com alguém que ama, e ambos ficam calados, isso é ter o peixe e esquecer a armadilha. Quando você abraça alguém num momento de dor e não diz nada, isso é ter o peixe. As palavras são pontes, mas ninguém mora numa ponte. A ponte se cruza para chegar ao outro lado. Use as palavras, use as teorias, use este canal. Mas use-os para cruzar para a vida real. Não fique morando na teoria. Você não é as suas crenças. Você não é as suas opiniões. Você é a consciência viva que está por trás de tudo isso. Meu amigo, minha amiga. Sei que dá medo soltar as nossas armadilhas. As nossas crenças nos dão segurança. Acreditamos que somos as nossas ideias. Mas eu te prometo que, se você se atrever a soltá-las um pouco, se atrever a valorizar mais a experiência do que a teoria, sentirá uma fome saciada que não sabia que tinha. Leve este mantra com você. Use-o quando sentir que está ficando rígido, quando se vir preso em discussões mentais ou verbais estéreis. Repita no seu interior: as palavras são o mapa. Não confunda o mapa com o território. Repita mais uma vez: solto a rede, fico com o peixe. Se esta antiga parábola te ajudou a ver as suas próprias armadilhas mentais, se te deu permissão para parar de ter razão e começar a ser feliz, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Além do Yin e Yang. Aqui usamos as palavras, sim, mas apenas como dedos que apontam para a lua. O nosso objetivo não é que você olhe para o dedo. O nosso objetivo é que você olhe para a lua. Ative o sino para continuar explorando juntos, além dos conceitos, em direção à experiência direta da verdade. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua atenção. Agora, vá e pesque. Até a próxima.